Olá, tudo bem? Boa noite. Tudo, tudo bem, Cansado? Muita bastante. correria? Hoje foi? Vamos aguardar um pouquinho só para a galera, né, entrando. Dá, acho que para Tudo você bem, se acertando. Tudo bem? tudo bem. Vamos começando? A live ela vai ficar Vamos, salva e aí depois quem quiser assistir, tá bom? tudo bem. Queria se você pudesse, né, contar quem é você, né? Como é que você chegou na modalidade? Me chamo William. Então, eu conheci a paracanoagem no Sara, na verdade, com o Fred Ribeiro. Que a grande maioria dos atletas de paracanoagem hoje, a grande maioria passou pelo Sara e conheceram o Fred. Fernando Fernandes mesmo é um exemplo, é referência, né, na canoagem, na paracanoagem é ele pra gente que fomentou o esporte, né? Aí eu comecei lá no Sara. Eu morava no Mato Grosso do Sul, aí vim me tratar no Sara, e aí fui fazer um dia lá, que fazem, né? Todas as pessoas fazem. E aí fiz uma aula com ele, e aí eles falaram que eu tinha potencial. E aí nisso fiquei mais umas 2 semanas, aí voltei para o Mato Grosso do Sul. E aí fiquei mais 30 dias no Mato Grosso do Sul e vim pra cá de novo. Aí vim pra Brasília já com a intenção de ser atleta já. Ah, você já Aí, foi direto. Desculpa. pode falar. Não, é perguntar se você já foi direto, então, para a canoagem, né? Que tem gente que vivencia outras modalidades e tal. Você já foi direto. Eu, eu fiz o basquete, né? Eu gostava muito de jogar basquete de cadeira de roda, só que a galera viu mais potencial em mim no, na canoagem, né? Na paracanoagem. Aí eu voltei, né? Comecei a treinar com o Fred em dezembro, lá no Sara. Só que não tinha caiaque, eles não tinham os paracanoe ainda. E aí o Luciano Lima, um dia, num domingo, o Fred chamou eu pra ir lá pra conhecer os barcos, que a galera ia levar lá alguns barcos de paracanoagem. Aí eu fui lá, aí foi onde eu conheci o Luciano Lima, a PS Multisport. E aí o Luciano falou pro Salomão, né, que é o meu antigo treinador, que eu tinha potencial. E aí eu fui treinar com eles. Aí eu comecei a treinar na terça-feira. E aí a minha referência, porque nesse dia tava muito sinistro lá. Tava bem, o lago lá é bem movimentado no dia de vento. E aí aí fizeram uma provinha lá. Aí tipo, eu perdi pra uma menina chamada Carla. Tipo, perdi, fui remar contra ela, perdi pra ela. Eu fiquei assim, e aí eu vi que, tipo, se eu treinasse, eu tinha um potencial, mas eu tinha que acreditar em mim. Aí o Salomão me chamou pra ir treinar lá. Aí eu comecei na terça-feira. Comecei virando, aí eu vi o que eu tinha que fazer, que eu tinha que aprender primeiro como ficar no barco, né? Para você virar um. Porque a gente, para atleta, a gente é bem. Tem bastante limites, né? A gente é bem limitado, mas só que no barco, se você fazer uma adaptação boa, tiver uma boa trava, você consegue remar de igual com pessoas normais. Eu conheço o cara mesmo que as pessoas normais não conseguem acompanhar eles remando, eles são muito fortes. Aí eu fui, aí o Luciano Lima começou a me ensinar um pouco. Aí na terça-feira eu remei, virei. Na quarta eu remei, virei. Na quinta eu segurei um pouco. Aí na sexta eu remei melhor um pouco. Aí o Salomão falou pra mim que ele ia colocar eu pra competir já. Eu, tipo, mas como, cara? Eu comecei a remar terça-feira. Aí ele, não. Aí eu cheguei na minha casa, ele mandou mensagem, falou que era pra ir no sábado pra lá. Aí eu fui, foi a minha primeira prova tipo, não tinha dado uma semana de treino. Aí eu fui e disputei uma prova chamada Batalha de Remos, que tem aqui em Brasília, a primeira prova da minha vida. Aí eu fui campeão da prova. Eu ganhei a Caramba! primeira, ganhei do Uma semana. Luciano, ganhei dos caras que tipo já tem um tempo já de canoagem, né?
Tipo, aí eu vi que eu tinha potencial, aí eu fui me dedicando mais, mas não é fácil, cara. É tudo muito caro, pra falar a verdade, mas eu vi que eu nunca tinha sido bom em nada. Nunca fui bom no futebol, nunca fui bom em outro esporte. Aí nesse não, nesse eu fui bem, cara. Tipo, aconteceu Muito muito. bem, é. Não foi difícil, eu não vou mentir pra você, não foi difícil, só eu tive que acreditar em mim. E aí, nessa prova, eu ganhei, fiquei em primeiro lugar. Aí eu fui pra outra já, tipo, em outras, passou um tempo, eu fiz outra prova. E nisso, nessa prova, eu não virei nenhuma vez. Aí depois, quando a gente acabou a prova, que a gente tava voltando pra nossa base, eu virei 6 vezes o caiaque. 6 vezes, eu, pô, velho. Já, tipo, mas graças a Deus já tinha passado o peso da prova, né? Aí não tinha mais, era tudo Sim. tranquilo. Aí depois disso eu aí passou alguns perrengues, aí eu disputei outra prova aqui no DF, e nessa prova eu perdi, afundei o barco. O barco, tipo, Como? afundou. Porque o nosso Improvisado. barco, o barco da gente, ele não é estancado que fala, né? Ele, se a água for entrando, ele vai entrando água para dentro dele, como se fosse uma bacia. E aí chegou, e eu não queria parar para tirar água do barco. Eu queria ganhar, minha intenção era ganhar a prova, né? Que eu já tinha ganhado uma, é muito bom ser campeão. Nunca tinha sido campeão em nada. Aí eu fui, cara, não escutei o Luciano. O Luciano ainda mandou parar para tirar água. Eu falei: "Ah, não, eu virei". Aí fiz a curva na boia, quando eu dei mais umas 20 metros remando, o barco entrou água e afundou. Aí eu saí do barco, tirei a água do barco no meio do lago, peguei, o cara vinha vindo com stand-up, aí eu pedi ajuda, eu subi no stand-up do cara, tirei a água do barco e voltei para a prova. Mas essa prova eu perdi, terminei em quarto lugar. Aí foi um aprendizado, né? Tudo é aprendizado. Mas as provas mais difíceis mesmo da paracanoagem é a velocidade. Que é a galera do Brasil inteiro, né? Tipo, meu adversário mesmo, o Fernando Rufino, ele é invicto no Brasil. Ninguém ganhou do cara. Só o Caio Ribeiro, mas ele é de outra categoria. E aí, tipo, os caras têm apoio, os caras têm patrocínio. Eu não tenho nada. Tipo, o único apoio, eu tenho um apoio de um brother meu daqui e um apoio de uma menina da Kiwi, que é isso. São os meus apoios. Tipo, é tudo muito difícil, né? Mas eu tô correndo atrás, vamos ver. Aí eu fui eleito atleta do ano em 2019, eleito atleta do ano esse ano também. E tô indo aí, tô na correria. É, então, você já conquistou vários campeonatos, né? Você chegou a falar, deixa eu colei aqui, porque eram muitas provas, assim, né? Campeão pan-americano na Oceânica, vice-campeão brasileiro, né? De canoa V1 e sprint, campeão brasileiro de canoagem, maratona, certo? Certo. Você pode falar um A, a, pouquinho para. Desculpa. pode, então, eu agora, foi fim do ano passado, pela capital do Remo, é, a, fui eleito não, pela capital do Remo agora, a gente foi disputar o brasileiro em Salvador. Aí eu fui bicampeão brasileiro e campeão pan-americano de oceânica. Em Niterói fui vice-campeão de canoa sprint, aí consegui vaga para o Mundial no Havaí. E o ano passado eu fui convocado para o Mundial para o Mundial de Canoagem Oceânica na França. Eu não pude ir também, que eu ainda não tenho o patrocínio, né, para ajudar, não tenho nem passaporte. Mas enfim, consegui a vaga, já foi muito gratificante, né? E fui campeão em Palmas também, campeão brasileiro em Palmas, tanto de canoa, maratona, né? Campeão em Palmas de maratona, de canoa e campeão de caiaque também. E em Brasília eu sou tipo, campeão de maratona, de velocidade, da Copa Brasília. Então, em Brasília tô em primeiro lugar. Aí tem esses títulos. E aí sou vice-campeão, sou terceiro sul-americano, quarto pan-americano e tem outros títulos. Aí tem umas provas do Aloha também. O Aloha é um campeonato que tem. Eu sou bicampeão do Aloha. Tem alguns títulos, tem algumas Muitos, medalhas. né? O Tem que é a bastante. capital do remo?
A Capital do Remo é uma escola que tem ali no Clube Nipo. Como eu tipo, não me acertei mais com o meu antigo treinador, aí eu fiquei sem base, né? Sem lugar para ir, sem lugar para treinar. Aí o Estevão e o Dudu abriu as portas da escola para me treinar. Aí agora eu disputo prova pela Capital do Remo, né? A gente é da mesma associação, né? A CKC, só que aí a minha base, né? Meu centro de treinamento é na Capital do Remo. Te O Estevão perguntei Lopes. porque você falou dos patrocínios, né, de quem te apoia, e aí o Estevão perguntou aqui se a capital do Remo não te apoia. É ele, é que eu esqueci, é a primeira vez, ele sempre faz isso. Eu esqueci de falar. Mas, tipo, lá não é um apoio, né? Lá é um patrocínio, né? Tipo, eu só consigo ainda ser atleta hoje por causa deles, por causa da Capital do Remo, por causa do Dudu. Igual para Salvador mesmo, eu não tinha condição de ir. Aí os caras me ajudaram aí, entendeu? Eles, tipo, eles me patrocinam. Conseguiram alguns apoios para mim, tipo, de refeição mesmo. Eu já tive fase de passar fome aqui em Brasília para ser atleta. Isso é real. Eu via muita galera falando na TV, eu já passei fome para ser atleta. E é real, velho. Se você tem um sonho, você passa fome para isso. Eu passei fome para ser atleta, mas eu não desisti, né? Tô aí, colhendo frutos, graças a Deus. Tipo, não financeiro, mas pessoal. Eu sei que o pessoal, tipo, meu filho fala para mim que tem orgulho, minha filha, minha mãe fala que tem orgulho de mim. Então isso já é mais do que qualquer dinheiro. Então é por isso que eu faço esporte, para ver o orgulho da minha família. Nós temos alguns comentários, né, e perguntas também, como o do Estevão. O Márcio Lima, ele falou do. Ele comentou sobre a história que você falou que virou 6 vezes, né? Ele falou: treino é treino, jogo é jogo. No treino você pode errar, no jogo não. Por isso que você virou 6 vezes voltando para a base. Verdade. Tipo, eu não conversava, cara. Na prova, eu, tipo, pra você ter ideia, o lago, ele tem a profundidade, né? Quanto mais fundo, a água é mais leve. Eu remei na margem, uma parte do percurso na margem. Aí todo mundo ficava gritando, sai da margem, sai da margem. Aí eu peguei, fingi que eu não tava escutando ninguém, tipo, tinha que ficar concentrado. Eu não, tipo, quase nem respirava. Aí, quando eu me afastei de todo mundo, aí foi quando eu me senti melhor. Mas, tipo, toda a prova para mim é tipo como a primeira vez. É muito difícil. A cabeça do atleta manda mais do que o corpo dele. Então, tipo, a prova em si, eu acho mais difícil é só minha mente. A minha mente, ela, ela é muito difícil de lidar. O corpo não, o corpo você sabe o limite dele. Agora a mente você não consegue manter o limite dela no lugar. E é E a isso capital mesmo. do Remo te dá esse também suporte, né? Além dos treinos, tem, tipo, acompanhamentos de outros profissionais de outras áreas, né? Sem ser técnico, Tem, tipo, tipo, ó, lá na capital do nutricionista, Remo, na capital do Remo eu tinha um apoio aqui agora, tipo, essa pandemia e também eu não tive condições de seguir a dieta, mas eu tenho um apoio, se eu hoje ir atrás dele de novo, ele me apoia, que é ai, fugiu o nome do cara, o Pedro, nutricionista, ele é muito bom, ele me ajudou muito, e é da Athletic Living. Aí tinha a esposa dele, que é a Júlia, que é a fisioterapeuta, também me apoiava, isso graças à capital do Remo, né? A capital do Remo também pagava academia para mim, né? Eu tinha um ano de academia paga, só que como essa pandemia, aí eu também resolvi, tipo, não, eu não conseguia ir mais, aí eles, agora a gente está com outros planos, né? O Dudu tem outros planos para mim, mas eu tinha outros apoios lá dentro da capital do Remo, né? Coisa que eu não tive em outros lugares, lá eu tive. Eu nunca tinha passado por um nutricionista, não sabia corporal. Tipo, só comia, pra você ter ideia, eu treinava o dia todo só comendo amendoim. Tipo esse amendoim que a gente compra na rodoviária, do saquinho. Então, era a minha uhum. comida. Era a minha comida. Aí, tipo, depois que eu fui vendo que aí não era, eu não precisava, né? Era melhor comer ovo. Aí o nutricionista que me ensinava, né? Isso foi bom. Tem. É, O que queria que você mais? contasse um pouco da modalidade, assim, por exemplo, dos barcos. Tem alguma diferença Ah, do barco pro seu, pro convencional? tem.
O barco de pessoas normais, sem lesão medular, ele é mais fino. Eu acho que é 45 o máximo de largura dele, né? O da gente já é 51, é mais largo para dar mais estabilidade, porque a grande maioria não tem core, não tem abdômen, então tipo não tem equilíbrio. Aí a gente usa travas, coisa que o normal não precisa. Aí tem outra, aí são três classificações, então, quatro, né? Que aí tem a galera tetra também rema na paracanoagem. Aí eles usam dois flutuadores do lado do barco, dois flutuadores. Aí a gente, KL1, eu sou KL2. O KL1 eles usam faixa no abdômen e é amarrado, eles não tem movimento nenhum de perna e abdômen é bem pouco. KL2 já não usa faixa no abdômen, mas usa trava na perna, porque a gente não tem controle de leme, não tem controle, então a perna ela fica travada também. KL3, a grande maioria da galera KL3 é todas amputada, né? É amputada de uma perna ou tipo amputado de um pé, aí são KL3, que eles têm, não tem lesão, a grande maioria não tem lesão medular, mas tem amputação de membros. Aí essa é a categoria mais forte, que é o Caio Ribeiro, que representou o Brasil na Paralimpíada, acho que pegou prata. São muito fortes os caras. Enquanto a gente dá, o KL1 faz 51, o Caio Ribeiro faz 37, 38, 39, 40 segundos nos 200 metros. Então eles são muito fortes. Ele pode disputar a prova contra a galera normal e dá trabalho. E aí eu também disputo prova na oceânica, né? Que é o surf ski, que são caiaques. Hoje eu sou da minha categoria KL2, eu sou o único no Brasil que disputa a prova. Que eu consegui fazer, tipo, consigo fazer algum movimento e aí involuntariamente eu consigo manter o barco na direção. Eu sou o único que disputa oceânica na minha categoria. E aí é isso. Aí tem a canoa também, né? A V1, a V1 é uma canoa, eu não sei se você conhece, ela tem uma ama do lado. Aí na V1 existe VL2, VL1 e VL3. A galera VL1 é a mais debilitada, né? Que tipo, não tem controle de tronco, igual o Estevão Lopes, ele é VL1. Eu sou VL2, que aí já a galera é mais forte um pouco, mas a perna também vai travada, tem que ter faixa também, porque senão você vira. E aí tem a galera KL3, que é o Caio Ribeiro, que é amputada, aí flui melhor a canoa. Essas são as categorias, são divididas mais, né, aqui no Brasil. Entendi. E quais são as provas que nós temos na Paracanoagem? Nós temos não, que vocês têm na Paracanoagem, né? 200 Aqui, metros, isso? aqui, na velocidade que tem mais visibilidade, que tem bolsa, né? Bolsa atleta, que dá bolsa, que dá uma ajuda de custo se você conseguir ficar em terceiro. Até terceiro lugar você consegue a bolsa. Elas são divididas em duas provas, a de 500 e a de 200. A que vale bolsa é a de 200 metros. São 200 metros só, tipo, tanto no caiaque quanto na canoa. São uma prova de 200 e uma prova de 500. Se você virar na prova, você é desclassificado, aí você não faz outra prova. E aí, fora isso, a galera da paracanoagem tem a maratona, que aí a maratona depende de onde você vai disputar, aí no lago mesmo. A gente já fez prova de maratona de 20 km, 15 km, 15 km, né, 10 km, 8 km, depende de quem faz a prova. No brasileiro, né, aí tem o brasileiro de maratona, são tipo 10 km, acho que em Palmas foi 10 km. Aí na oceânica, tem a prova de oceânica também, a maratona, aí é 23 km, a de Salvador foi 23 km remando. E é isso. Aí a velocidade é 200 e 500 as provas. São provas de 200 metros e 500 metros. Entendi. Em questão de visibilidade, assim, da modalidade, né? Como é que tá? Tem muitos atletas no Brasil? Aí mesmo, Brasília também procura muito grande.
Ou ainda precisa de maior divulgação? Como é que está em Precisa de, relação a atletas? precisa de maior divulgação e também mais apoio, né? Que tipo, é muito, não é barato um barco de paracanoagem. Qual é o valor aproximado? Ó, o nacional, né, que é feito aqui no Brasil, varia entre 3.500 R$ 4.000. Aí os que vêm de fora, uma amiga minha que ela comprou um barco agora, acho que é o único novo, né, nesse ano, a única que vai disputar a prova com ele é ela, disputa, é uma marca chamada Plastics. O barco dela chegar no Brasil, para ela conseguir usar o barco, ela gastou R$ 50.000. Aí Danelo chega por 17, R$ 18.000. É caro. E aí, tipo, a gente conseguiu agora, tipo, eu consigo treinar, porque a CBCA, ela, tipo, igual tem a base, aí a base aparece um para-atleta, aí o para-atleta tem visibilidade, aí a CBCA apoia com barcos, né? Leva, tipo, cede o barco pro atleta treinar. Aí isso é ajuda já ajuda boa, né? Eu mesmo eu treino com o barco da Nelo, que a CBCA deixou, e tem mais um barco da fabricação brasileira aqui. Mas eu vou te falar também outra coisa. É, não é muita pessoa que consegue se adaptar com a paracanoagem. Não é fácil. A, a modalidade não é tão fácil, né? Tipo, a galera entra no lago e aí tem hora que você pega uma onda e a galera não consegue segurar, então não é fácil. Por isso não tem mais. Agora a CBCA a última prova foi em fevereiro, antes da pandemia. A CBCA ajudou a galera e aí, tipo, veio galera do Brasil toda, tipo, faltou barcos, então, tipo, todas as provas sobrava barco. Aí a CBCA ajudou com apoio aéreo e com apoio no hotel. Então foi muito bom, teve muita gente. Se tivesse mais apoio, ia ter muito mais atleta. Falta só apoio, né? Porque o Brasil só futebol, velho. Ninguém faz outra coisa a não ser futebol. E aí a gente Ainda não tem mais como. tratando do paradesporto, né? Visibilidade ainda é menor do que Bem menor, velho, outros bem clubes. menor. Então, Tipo, a galera parece que tipo não vê o atleta como um atleta. Tipo, igual um dia um Fernando Fernandes falou uma parada que tipo, é uma frase dele que eu sempre eu lembro. Ele falou assim: "Eu não sou exemplo de superação. Eu também não quero ser exemplo de superação, velho. Eu já superei outras coisas, não, o esporte não é isso. Eu sou exemplo como atleta, pô. Ele falou: "Eu não sou atleta de superação, eu sou atleta, eu sou exemplo como atleta." Eu também, tipo, eu superei muita coisa na vida, mas eu sou um exemplo como atleta. Tipo, eu vou para uma prova, eu disputo minha prova, e às vezes eu disputo prova contra a galera normal, pô, sem deficiência. Tá cá, com ele. deu uma congelada Não aqui. Você fico tão. tá me ouvindo? Oi? Deu uma congelada aqui a sua imagem. Você tá me ouvindo? Travo. Ah, agora foi. Melhorou. E, e é isso. Tipo, muita gente vê a gente como exemplo de superação. Não, a gente é exemplo como atleta, a gente tem uma rotina de atleta, a gente batalha, tipo, para ter visibilidade como atleta. Eu batalho, eu me dedico para ser exemplo como atleta, não de superação, pô. A nossa vida pessoal é diferente da nossa vida de atleta, então não pode confundir as coisas. Você tem que ver o para-atleta como para-atleta. Tipo, dê o lugar dele ao sol. Ele tem o lugar dele ao sol, ele luta por aquilo ali. Tipo, o Caio Ribeiro, os caras vivem para isso, a gente vive, eu mesmo, tipo, vivo. Hoje não, porque por causa da pandemia e eu também não tenho apoio financeiro, para mim me dedicar 100%. Mas se eu tivesse o apoio financeiro, o apoio igual em Portugal tem, em outros lugares tem, pô, eu viveria só por esporte, que tipo, ele me levou a lugares que eu nunca fui na minha vida, o esporte. Eu fui pra praia, eu quase fui para fora do Brasil, eu consegui vaga para Mundial na França, vaga para o Mundial no Havaí. Então, tipo, se eu tivesse condições financeiras para me dedicar 100% a isso, caraca, eu voaria, eu iria muito longe, mas enfim.
A gente não tem, não só eu, vários atletas aqui no DF não têm o apoio, não tem uma bolsa no DF, entendeu? O DF tem bolsa, o GDF Brasília tem bolsa atleta para natação, né, para a galera do para de natação, para bocha, para badminton, mas não tem para paracanoagem ainda. Ainda, mas eu creio que uma hora vai acontecer, porque a gente é tricampeão brasileiro de canoagem, a CBC, a CKC. Então, tipo, falta isso. Se tivesse mais É apoio, isso a que eu ia gente iria perguntar. muito mais longe. É isso que eu ia perguntar. Você ia falar do Bolsa, você falou do Bolsa Atleta, né? Eu falei, gente, mas você tem vários títulos, né? Como é que ainda não tem Bolsa Atleta, mas ainda não tem para paracanoagem? Então é isso. No DF, não. Mas graças a Deus, eu consegui em 2017, 2018, eu fiquei em terceiro lugar. No meu primeiro brasileiro, eu consegui ficar. No primeiro brasileiro, eu consegui ficar em terceiro lugar. Em 2019, eu consegui dar entrada na minha bolsa. Aí eu estou recebendo ela agora. Você, tipo, disputa um ano e dá entrada no outro para receber no outro, no começo do outro. Então eu recebo uma bolsa, a Bolsa Atleta, do governo, acho que é federal, né? É federal, acho que é federal. Isso. E aí eu recebo essa bolsa. É isso que está ajudando, né? Que senão não daria mais para continuar sendo atleta. Mas graças a Deus eu consegui a bolsa e estou aí. Isso que me fez me dedicar mais e também mudar meu estilo de vida, né? Igual eu falei, no começo eu comia coiseiraiada. Hoje não, eu virei vegetariano, mudei minha rotina alimentar. Para mim, tipo, ir mais longe. Eu quero chegar aí mais longe. Eu quero um dia ser reconhecido no Brasil. E o Brasil reconhece o atleta quando ele é primeiro lugar. E aí Infelizmente. é para isso que eu, então para isso que eu tô me dedicando. Sei que não vai ser fácil, não é fácil para ninguém. Não vai ser fácil para mim, mas é para isso que eu tô lutando. Para um dia ser campeão mundial, para ser um dia campeão paralímpico, quem sabe. Vai conseguir. Com fé em Deus. Você me explicou antes, né, o que que era um pouco de paravaar. Não sei Para falar, paravaar. Eu queria que você explicasse um pouquinho pra galera o que que é o paravaar. Paravaar. Paravá é a galera que disputa, porque são duas modalidades, né? A velocidade e o VAR sprint, né? Porque assim, são duas confederações diferentes. Mas a gente, para disputar o Paravá como para-atleta, a gente tem que passar pelo para de velocidade, que aí você tem que fazer uma classificação funcional, e aí com a sua classificação funcional você vai disputar o Paravá. E aí o Paravá são provas de maratona, são provas de. E aí eu fiz o sprint, são 500 metros, 250 metros. Aí é sprint. É tipo como a velocidade, só que o nome de, em vez de ser lá, é V1, VL1 na velocidade, no sprint, Paravaá VL1. Paravaá, eles falam, não é tipo igual a gente é VL3. Eles falam, na velocidade fala VL3, na Paravá, no VAA fala Paravaá, tipo, a classificação VL3 Paravaá. São mais provas de velocidade, ou mais provas de maratona. O sprint, o sprint foi a primeira vez que eu disputei, né? Foi agora o ano passado que foi em Niterói. Aí eu nunca tinha disputado uma prova de sprint. Elas são de 250 metros e de 500 metros. A gente que é Paravá, a gente disputa 250 metros. É só um tiro também. E aí, com essa disputando o brasileiro, se você ficar acho que até o terceiro também, você consegue vaga para ir para o Mundial. Aí você é convocado para o Mundial. Como eu fiquei em segunda, eu fui convocado para o Mundial no Havaí para disputar sprint lá, que é uma prova também como se fosse da velocidade, mas ela não tem tanta visibilidade quanto a velocidade. O que dá visibilidade no Brasil hoje é a velocidade. São as provas de 200 e 500 metros. É verdade. E você falou que durante essa pandemia, né, durante esse momento, você não conseguiu dar continuidade, né, aos treinos. O que você continuou treinando, fazendo alguma coisa em relação à modalidade ou
tá afastado totalmente? Como é que tá a sua rotina nesse período? A gente ficou acho que 3 meses sem fazer nada, eu fiquei sem fazer nada. Agora na capital do Remo já voltou, né, as atividades com todas as normas, né, distanciamento e tudo. Mas o que que eu fiz? Como eu não tenho nenhum aparelho ainda, mas eu vou ter. Aí, tipo, na onde eu moro no Vale do Amanhecer. É muito morro. São bastante morros, as ruas são desce, sobe, desce, sobe. Aí o que que eu fiz? Comecei, tipo, sair cedo e ficar dando voltas, aí fazendo barra, fazendo abdominal. E foi isso. E aí continuei, tipo, eu tenho muita dificuldade no meu ombro, que ele dói muito, eu não fazia muito trabalho. Aí eu comecei a fazer trabalho com o meu ombro, exercícios funcionais para ombro, que já me ajudou. Aí agora eu voltei a treinar, tipo, não todo dias que eu estou trabalhando também assim para ajudar, né, na renda, eu estou fazendo algumas coisas que eu faço, trabalho. Aí eu não tô remando direto, mas a hora que eu dar uma estabilizada agora eu vou voltar a treinar, focar para fazer meu período de base pro ano que vem, né? Como a galera vai disputar para a Olimpíada de Tóquio, eu quero disputar de Paris. Eu fiquei a 2 segundos para ir para o Mundial. Faltou 2 segundos para me bater o tempo para ser convocado para o Mundial. Só com os 10 quilos que eu perdi, eu ganhei 15 quilos. Eu perdi 10 de gordura e agora aí tá voltando a musculatura. Com esses 10 quilos que eu perdi, eu acredito que eu já bato os 2 segundos que falta para ser convocado. Mas aí agora é só focar. Aí agora eu vou atrás de um apoio numa academia e fazer musculatura e musculação, né? E fazer treinos. Tem um treinador muito bom no Brasil, aí eu vou atrás dele. Que ele falou que um dia se eu precisasse, né? Ele passaria treinos para mim. Aí eu vou fazer os treinos dele, disputando pela capital do Remo e vamos ver o que que vai dar. Tá certo. É, a gente vai finalizar, né? Vai finalizando, mas aí eu queria saber de você, se você teria alguma história que você marcante que você gostaria de contar pra gente. Alguma das Marcante. suas vitórias aí, que são várias, né? A mais, a mais difícil foi a. Eu vou falar pra você, a coisa mais marcante que aconteceu na minha vida, cara. Nada na vida é por acaso nem por sorte. Não existe sorte. Essa palavra é só uma palavra. Tudo é destino e era para acontecer. Eu sempre eu sempre disputo tudo que as pessoas que estão acima de mim me mandam, né? Tipo, se eu tenho um treinador, ele mandar eu disputar várias provas, eu vou disputar várias provas. Aí um dia eu fiz algumas provas e aí eu fui pro Pan-Americano, né? Eu fui convocado para um Pan-Americano. E pra mim, tipo, eu não tive uma instrução o que que era um Pan-Americano, o que que era um Sul-Americano. O negócio caiu no meu colo. Então, eu disputei a prova e aí no fim de tudo, meu antigo treinador falou pra mim que, tipo, o que aconteceu comigo, tipo, eu não merecia, foi sorte. Então, galera, tipo, não existe essa parada de sorte. Se aconteceu é porque você merece, e se você não foi tão longe é porque você não foi tão instruído ou você não se dedicou tanto. Então, não existe negócio, eu tive sorte. Não, eu não tive sorte. Eu me dediquei, minha esposa sabe o quanto de dor eu sinto no meu corpo, quantas dores eu passei até eu chegar nesse dia desse Pan-Americano. Então, não deixa a pessoa falar para tu que é sorte. Não existe essa palavra. Sorte não. Ou é dedicação, ou é porque você mereceu. Entendeu? E aí eu fiquei em terceiro lugar. Eu, não, eu poderia ter ido muito mais longe nessa prova. Eu tinha potencial para ter pegado o primeiro lugar, mas eu não fui instruído e isso ficou na minha cabeça, martelando. E aí, para quando chegar meu próximo Pan-Americano, eu ser campeão. Por isso, eu não esqueço de nada que passou. Essa foi a pior. Tipo, eu vou mentir, não. Foi a pior coisa que aconteceu na minha vida de atleta. Foi a pessoa falar para mim, né? Tipo, que eu não merecia, que aquilo era sorte. Só que isso me fez acreditar mais em mim e me dedicar mais e mais. E eu vou me dedicar até um dia eu ser o melhor do mundo, se Deus permitir, né? E é isso aí. É, tem uma galera que tá mandando mensagem, né? Edson foi nosso entrevistado semana passada.
falou que hoje é dia do ciclista, arrasou, parabéns. E o Paravá, gente, é complicado falar Paravá, mas eu vou conseguir falar. O Will botou aqui, boa, garoto. Edson É, perguntou qual é o esporte, a gente tá falando sobre paracanoagem hoje. Igor tá aqui, Ricardo. Ó, galera, boa noite. Muitos, não, muitos não, a maioria dos campeonatos, eu falei que a gente estava finalizando, mas eu lembrei de uma pergunta. A maioria dos campeonatos, né, de tudo, assim, foi cancelado esse ano, né, devido à pandemia. Mas alguns já estão retornando, né? Tem alguma previsão ainda aí para previsão para paracanoagem? Estão pensando em alguma competição ainda esse ano? então, tudo indica que vai acontecer o brasileiro de paracanoagem, de velocidade aqui no DF, né? Vai ser lá na capital do Remo de novo, lá no Clube Nipo, como foi o ano passado, foi a melhor prova. A melhor prova do brasileiro já feita foi lá, a galera, todo mundo. E esse ano, se acontecer, né, vai ser lá de novo. Tudo indica que vai acontecer, né? Com fé em Deus vai tudo dar certo. Aí também outra prova que foi dita que vai acontecer é o brasileiro de canoagem oceânica em Ilhabela. Mas eu não sei se eu vou conseguir ir por conta de tudo isso, mas enfim. São duas provas que estão encaminhadas para acontecer, né? Que são o brasileiro de canoagem oceânica em Ilhabela e o brasileiro de para canoagem e velocidade junto aqui no DF, lá no Clube Nico. Entendi. Tomara que Will, aconteça. tomara que aconteça, né? Aliás, eu tô louca que voltem muitas coisas. Assim, lógico, dentro, né? Sem botar ninguém em risco, mas eu tô louca pra voltar ativa. E Louca você pra já fez voltar. algum? Você já fez algum esporte náutico, canoagem, para canoagem? Remo. Remo? Uma hora você tem que ir lá na capital do Remo e conhecer o Estevão, pra você ver como é que é legal lá. Você conhecer os barcos que você nunca viu, aí você saber a diferença. Assim, aqui onde Aí, eu moro no Rio, né? Eu sou do Rio. ah, E tu aqui é eu do Rio. trabalho, sou. Aqui eu trabalho em um projeto de esportes náuticos. Tem o caiaque, mas é o K1, né? O escola. Tem o remo e tem a vela. Mas assim, é nível de escolinha, iniciação. Ah, se um dia você quiser dar um rolê de canoa, saber sobre Paravá, fala com o William aí, ó. O William Paravá. O William manda bem também. O William tá mandando muito bem, ele rema muito no mar. É um cara legal. Vou procurar Vai saber. procura saber, Bom, tá bom? ele é aqui daqui do Rio também. Ele é do Rio, é pertinho aí. Do Rio Ah, que Vá. legal. O nome da escola dele é Rio Vá. Procurei. Rio Var. Vou procurar. Filha, muito obrigada. Foi muito, né, eu aprendi bastante coisa, porque assim, apesar de eu saber um pouquinho de esporte náutico, é, né, muito amplo o assunto, né? E eu agradeço demais por você, né, estar aqui conversando com a gente. Eu sei que seu dia foi corrido, né, que você chegou em casa agora há pouco. Então, assim, muito, muito, muito obrigada. Espero que a gente possa se falar mais vezes, né, trocar mais ideias sobre, né, gente, eu não sei falar, Duas horas. Paravá. isso. E Paravá. é isso. Muito obrigada. Boa Foi um noite. prazer, tá? Prazer Foi um foi meu. prazer que tenha sido de valor assim, Foi ótimo, essa foi conversa. ótimo. Então tá. Tchau, tchau. Falou, William. Tchau. Tchau, Tchau, tchau. galera. Obrigada. Valeu, galera.